Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. Para Cap, Charlie e Isabel. Parte 1. As cinzas. 1. Olho para os meus sapatos, observando a fina camada de cinzas impregnar o couro gasto. Era aqui que ficava a cama que eu dividia com a minha irmã Prem. Ali ficava a mesa da cozinha, os tijolos da chaminé, que desabou numa pilha de entulho chamuscado pelo fogo, fornecem um ponto de referência para o resto da casa. Não fosse isso, como conseguiria me orientar neste mar de cinzas? Quase nada restou do Distrito 12. Um mês atrás, os bombardeios da capital obliteraram as casas dos pobres mineiros na costura, as lojas na cidade, até mesmo o edifício da justiça. A única área que escapou à incineração foi a aldeia dos vitoriosos. Não sei exatamente o porquê. Talvez para que as pessoas obrigadas a vir da capital em função de algum negócio tivessem um local agradável para ficar. Um ou outro repórter, algum comitê avaliando a condição das minas de carvão, um esquadrão de pacificadores em busca de refugiados que tivessem voltado ao distrito. Mas ninguém voltou, exceto eu, e apenas para uma breve visita. As autoridades do Distrito 13 foram contra o meu retorno. Eles entenderam que seria uma empreitada onerosa e sem sentido, tendo em vista que pelo menos uma dúzia de aerodeslizadores invisíveis estão voando em cima da minha cabeça para garantir minha proteção e que não existe nenhuma informação relevante que possa conseguir aqui. Entretanto, eu precisava ver o meu distrito. Precisava tanto que transformei o desejo em condição para cooperar com quaisquer dos planos deles. Finalmente, Plutarch Heavensby, o chefe dos idealizadores dos jogos que havia organizado os rebeldes na capital, levantou as mãos e disse: "Deixe-a ir. Melhor perder um dia do que mais um mês. Talvez um giro rápido pelo 12 seja exatamente o que ela precisa para se convencer de que estamos do mesmo lado." Do mesmo lado. Sinto a pontada na têmpora esquerda e pressiono a mão no local. Exatamente onde Joanna Mason me atingiu com um carretel cilíndrico. As lembranças rodopiam na minha cabeça enquanto tento separar o que é verdade do que é falso. Que série de eventos me levou a ficar de pé sobre as ruínas da minha cidade? É difícil porque os efeitos da concussão que ela me proporcionou não diminuíram completamente e meus pensamentos ainda tendem a se misturar. Além disso, os remédios que eles usam para controlar a minha dor e o meu estado de espírito às vezes me fazem ver coisas. Eu acho. Ainda não estou inteiramente convencida de que estava tendo uma alucinação na noite em que o chão do meu quarto de hospital se transformou num tapete de cobra se contorcendo. Uso a técnica que um dos médicos me sugeriu. Começo com as coisas mais simples, que sei que são verdadeiras, e sigo em direção às mais complicadas. A lista começa a ficar enrolada na minha cabeça. Meu nome é Katniss Everdeen. Tenho 17 anos. O meu lar é o Distrito 12. Participei dos Jogos Vorazes. Escapei. A capital me odeia. Peter foi levado como prisioneiro. Imaginam que ele esteja morto. Há uma grande chance de ele estar morto. Provavelmente é melhor que seja morto. Katniss, você acha que é melhor eu descer? A voz de Gale, meu melhor amigo, me alcança pelo capacete que os rebeldes insistiram que eu usasse. Ele está lá em cima no aerodeslizador, me vigiando cuidadosamente, pronto para descer se algo der errado. Percebo que estou agachada no chão agora, os cotovelos nas coxas, minha cabeça apertada entre as mãos. Devo estar parecendo alguém à beira de um colapso nervoso. Isso não vai dar certo. Não agora que eles finalmente estão começando a retirar minha medicação. Estico o corpo e dispenso a oferta dele. Não, estou legal. Para reforçar minhas palavras, começo a me afastar de minha antiga casa e tomo o caminho da cidade. Gale pediu para ser deixado no 12 comigo, mas não insistiu no assunto quando recusei sua companhia. Ele compreende o fato de eu não querer ninguém comigo hoje, nem mesmo ele. Certos passos você tem que dar sozinho. O verão está tremendamente quente, além de seco como um osso. Quase não houve chuva para dispersar as pilhas de cinzas deixadas pelo ataque.
Elas mudam de posição aqui e ali em relação aos meus passos. Não há nenhuma brisa para espalhá-las. Mantenho os olhos no local que lembro ser a estrada, porque assim que adentrei a campina, não fui cuidadosa e topei com uma pedra. Só que não era uma pedra. Era o crânio de alguém. Ele rolou pelo chão e parou com a face voltada para cima. E por um longo tempo não consegui parar de encarar aqueles dentes, imaginando de quem seriam, pensando em como os meus provavelmente teriam a mesma aparência sob circunstâncias similares. Permaneço na estrada por puro hábito, mas é uma escolha ruim, porque ela está cheia do que sobrou daqueles que tentaram fugir. Alguns foram totalmente incinerados. Outros, porém, provavelmente assolados pela fumaça, escaparam do pior das chamas, e agora encontravam-se nos mais desagradáveis estágios de decomposição, exalando mau cheiro, com a carne decomposta à espera de abutres e coberto de moscas. Eu matei você, penso enquanto passo por uma pilha. E você? E você? Porque eu fiz isso mesmo. Foi a minha flecha, apontada para a brecha no campo de força que cercava a arena, que proporcionou esses bombardeios como retaliação. E isso fez com que Ipanema inteira se transformasse num verdadeiro caos. Na minha cabeça, ouço as palavras do presidente Snow pronunciadas na manhã em que eu deveria começar a turnê da vitória. Katniss Everdeen, a garota em chamas. Você acendeu uma fagulha que, se não for contida, pode crescer e se transformar num inferno que destruirá Panem. Acontece que ele não estava exagerando, ou simplesmente tentando me assustar. Talvez estivesse tentando genuinamente conseguir a minha ajuda, mas eu já havia colocado em funcionamento algo que não tinha como controlar. Queimando. Ainda queimando. Penso entorpecida. As chamas nas minas de carvão soltam fumaça preta ao longe. Todavia, não sobrou ninguém para se importar com isso. Mais de 90% da população do distrito está morta. Os mais ou menos 800 que restaram estão refugiados no Distrito 13. O que, até onde eu sei, é a mesma coisa que não ter mais casa para o resto da vida. Sei que não devia pensar nisso. Sei que deveria estar grata pela maneira como fomos recebidos. Doentes, feridos, esfomeados e de mãos vazias. Mesmo assim, não consigo tirar da cabeça o fato de que o Distrito 13 foi decisivo na destruição do 12. Isso não me absolve de culpa. Há culpa suficiente para me manter ocupada, mas, sem eles, eu não teria feito parte de um complô mais amplo para derrubar a capital ou tido os recursos para fazê-lo. Os cidadãos do Distrito 12 não contavam com o movimento de resistência organizada. Não tiveram voz ativa em nada disso. Seu azar foi me ter como um dos seus. Entretanto, alguns sobreviventes acham que é boa sorte finalmente se ver livre do Distrito 12. Ter escapado da interminável escassez de alimentos e da opressão, das perigosas minas, do chicote de nosso último chefe dos pacificadores, Romulus Thread. O simples fato de ter um novo lar é visto como uma maravilha, já que até pouco tempo atrás nem imaginávamos que o Distrito 13 ainda existia. O crédito pela fuga dos sobreviventes repousa diretamente nos ombros de Gale, embora ele relute em aceitar o fato. Assim que o massacre quaternário terminou, assim que foi retirada da arena, a eletricidade do Distrito 12 foi cortada, as televisões foram apagadas e a costura ficou num silêncio tão grande que as pessoas podiam ouvir os batimentos cardíacos umas das outras. Ninguém fez nada para protestar ou para comemorar o que havia acontecido na arena. No entanto, no decorrer de 15 minutos, o céu ficou recheado de aeronaves e bombas começaram a chover sobre a cabeça de todos. Foi Gale quem pensou na campina, um dos poucos locais que não eram repletos de velhas casas de madeira cobertas de poeira de carvão. Ele conduziu tantos quanto conseguiu naquela direção, incluindo minha mãe e Prem. Ele formou a equipe que pôs abaixo a cerca, uma mera barreira de correntes com a eletricidade desligada, e acompanhou as pessoas até a floresta. Ele as levou para o único local que lhe ocorreu, o lago em que meu pai me mostrara quando eu era pequena. E foi de lá que eles observaram as chamas devastarem tudo o que conheciam no mundo. Pela manhã, os bombardeiros já haviam ido embora há muito tempo. As chamas estavam se extinguindo e os últimos grupos já haviam se reunido.
Minha mãe e Prem haviam montado uma área médica para os feridos e estavam tentando tratá-los com o que quer que conseguissem obter na floresta. Gale tinha 2 conjuntos de arco e flecha, uma faca de caça, uma rede de pesca e mais de 800 pessoas aterrorizadas para alimentar. Com a ajuda daqueles cujos corpos estavam aptos, eles conseguiram se virar por 3 dias. E foi então que o aerodeslizador inesperadamente chegou para evacuá-los para o Distrito 13, onde havia compartimentos brancos e limpos de sobra, prontos para serem habitados, além de roupa em abundância e 3 refeições por dia. Os compartimentos tinham a desvantagem de serem no subterrâneo. As roupas eram idênticas e a comida era relativamente sem sabor, mas para os refugiados do 12, essas eram considerações de menor importância. Eles estavam a salvo. Eles estavam recebendo cuidados. Estavam famintos e foram ansiosamente bem recebidos. Esse entusiasmo foi interpretado como gentileza. Mas um homem chamado Dalton, um refugiado do Distrito 10, que conseguira chegar ao 13 a pé alguns anos antes, vazou para mim o verdadeiro motivo. Eles precisam de você, de mim. Eles precisam de todos nós. Pouco tempo atrás ocorreu uma espécie de epidemia de varíola que matou um montão deles e deixou outros tantos inférteis. Uma nova leva de reprodutores. É assim que eles nos enxergam. No 10, ele havia trabalhado em um dos ranchos de carne, mantendo a diversidade genética do gado com a implantação de embriões de vaca congelados muito tempo atrás. Ele provavelmente está certo em relação ao 13, porque não parece haver crianças suficientes por lá. Mas e daí? Nós não estamos sendo mantidos em currais. Estamos sendo treinados para trabalhar. As crianças estão sendo educadas. Aqueles que têm mais de 14 anos obtiveram o direito de ingressar no exército e são chamados respeitosamente de soldados. Cada refugiado teve direito automático à cidadania, concedido pelas autoridades do 13. Mesmo assim, eu os odeio. Mas é claro, agora odeio quase todo mundo. Eu mesma mais do que qualquer outra pessoa. A superfície abaixo dos meus pés fica dura, e debaixo do carpete de cinzas sinto as pedras do calçamento da praça. Ao redor do perímetro existe uma borda rasa de refugos, onde ficavam as lojas. Uma pilha de dejetos escurecidos substituiu o edifício da justiça. Caminho até o local aproximado da padaria que a família de Pita possuía. Não restou muita coisa além da protuberância derretida no forno. Os pais de Pita, seus 2 irmãos mais velhos, nenhum deles conseguiu chegar no 13. Menos de 1 dúzia de pessoas do Distrito 12 tidas como abastadas escapou do fogo. De um jeito ou de outro, Pita não teria o que rever aqui. Exceto a mim. Afasto-me da padaria e dou uma topada em alguma coisa. Perco o equilíbrio e acabo sentada em cima de um pedaço de metal aquecido pelo sol. Fico imaginando o que teria sido aquilo. E então me lembro da recente renovação empreendida por Thread na praça. Troncos, pelourinhos e isso aqui. O que restou do patíbulo. Ruim. Isso é ruim. Isso traz de volta uma enxurrada de imagens que me atormentam, acordada ou durante o sono. Pita sendo torturado, afogado, queimado, dilacerado, mutilado, espancado e recebendo choques elétricos pela capital, que tenta conseguir informações sobre a rebelião de que ele não dispõe. Fecho bem os olhos e tento alcançá-lo em meio a centenas e centenas de quilômetros, para fazer com que meus pensamentos penetrem na mente dele, para informá-lo de que ele não está sozinho. Mas ele está. E não tenho como ajudá-lo. Correr. Correr para longe da praça e em direção ao único local que o fogo não destruiu. Passo pelos destroços da casa do prefeito, onde a minha amiga Madge morava. Nenhuma notícia dela ou de sua família. Será que foram evacuados para a capital por causa da posição do pai dela? Ou será que foram deixados nas chamas? Cinzas erguem-se do chão ao meu redor e ponho a bainha da minha saia na frente da boca. O que ameaça fazer com que eu vomite não é imaginar o que estou aspirando, mas quem. A grama ficou esturricada e a neve cinzenta caiu aqui também,
mas as 12 casas de boa qualidade da aldeia dos vitoriosos estão intactas. Entro como um raio na casa em que morei no último ano, bato a porta com força e me encosto nela. O lugar parece intocado, assustadoramente quieto. Por que será que voltei ao 12? Como essa visita pode me ajudar a responder a pergunta da qual não consigo escapar? O que é que eu vou fazer? Sussurro para as paredes, porque realmente não sei. As pessoas não param de falar ao meu redor. Falam. Plutarch Evansby, sua assistente calculista, Fulvia Cardew, um amontoado de líderes de distritos, oficiais militares. Mas não Alma Coin, a presidenta do 13, que apenas observa. Ela deve ter uns 50 anos. Seus cabelos grisalhos caem como um lençol por cima dos ombros. Sou um tanto quanto fascinada pelos cabelos dela. São tão uniformes, tão perfeitos, com um caimento tão preciso. Seus olhos são cinzentos, mas não como os olhos das pessoas da costura. Eles são bem pálidos, como se quase toda a cor tivesse sido sugada deles. Da cor da neve caída no chão que você gostaria que derretesse. O que eles querem é que eu assuma verdadeiramente o papel que designaram para mim. O símbolo da revolução. O tordo. Não é suficiente o que fiz no passado, desafiando a capital nos jogos, fornecendo um ponto de reorganização. Devo agora tornar-me líder real, o rosto, a voz, o corpo da revolução. A pessoa com quem os distritos, a maioria dos quais agora estão abertamente em guerra com a capital, podem contar para incendiar a trilha em direção à vitória. Eu não vou precisar fazer isso sozinha. Eles têm toda uma equipe para me auxiliar, para me vestir, para escrever os meus discursos, orquestrar as minhas aparições. Como se isso não soasse horrivelmente familiar, e tudo que tenho que fazer é desempenhar o meu papel. Às vezes os ouço, e às vezes apenas observo a linha perfeita do penteado de Coin e tento decidir se aquilo não é uma peruca. Por fim, saio da sala porque minha cabeça começa a doer, ou porque está na hora de comer, ou porque, se eu não voltar para a superfície imediatamente, é bem provável que eu comece a berrar. Não me preocupo em dizer coisa alguma. Eu simplesmente me levanto e saio. Ontem à tarde, quando a porta estava se fechando atrás de mim, ouvi Coin dizer: "Eu disse para você que devíamos ter resgatado o garoto primeiro." Ela se referia a Pita. Estou totalmente de acordo. Ele teria sido um excelente porta-voz. E que foi que eles fisgaram da arena em vez disso? Eu, que me recuso a cooperar. Beatty, um antigo inventor do 3, que raramente vejo porque foi levado para o setor de desenvolvimento de armas assim que conseguiu se sentar no leito hospitalar. Eles literalmente empurraram a cama dele até uma área super secreta, e agora ele só aparece de vez em quando para fazer as refeições. Ele é muito inteligente e está bastante disposto a ajudar, mas não é alguém capaz de inflamar os ânimos das multidões. Aí temos também Finnicodere, o símbolo sexual do distrito de pesca, que manteve Pita vivo na arena quando eu não tinha mais condições de cuidar disso. Eles também querem transformar Finnick num líder rebelde, mas primeiro terão de conseguir mantê-lo acordado por mais de 5 minutos. Mas quando está consciente, você precisa falar tudo 3 vezes com ele para que a coisa entre em seu cérebro. Os médicos dizem que isso é resultado do choque que ele recebeu na arena, mas sei que a situação é bem mais complicada. Sei que Finnick não consegue se concentrar em nada no 13 porque está tentando com muito afinco ver o que está acontecendo na capital com Annie, a garota louca do seu distrito que é a única pessoa no mundo que ele ama. Apesar das sérias reservas, fui obrigada a perdoar Finnick por seu papel na conspiração que me trouxe até aqui. Ele, pelo menos, faz alguma ideia do que estou passando. E é preciso muita energia para ficar com raiva de alguém que chora tanto. Circulo pela casa com pés de caçadora, relutando em produzir alguma espécie de som. Pego algumas lembranças. Uma foto de meus pais no dia do casamento, uma fitinha de cabelo azul para Prem, o livro da família sobre plantas medicinais e comestíveis. O livro cai aberto numa página com flores amarelas e o fecho rapidamente, porque foi o pincel de Pita que as pintou. O que eu vou fazer? Existe algum sentido em fazer o que quer que seja? Minha mãe, minha irmã e a família de Gale estão finalmente a salvo. Quanto ao restante do 12, as pessoas ou estão mortas
o que é irreversível, ou protegidas no 13. Sobram então os rebeldes nos distritos. É claro que odeio a capital, mas não confio no fato de que, ao assumir o papel de todo, estarei beneficiando aqueles que tentam derrubá-la. Como posso ajudar os distritos se sempre que decido fazer algo, o resultado é sofrimento e vidas perdidas? O velho que recebeu um tiro no distrito 11 por assobiar. O castigo imposto ao 12, depois que intervim nas chicotadas de Gale. Meu estilista Sina sendo arrastado, ensanguentado e inconsciente da sala de lançamentos antes dos jogos. As fontes de Plutarco acreditam que ele tenha sido morto durante o interrogatório. O brilhante, enigmático e adorável Sina está morto por minha causa. Afasto de mim o pensamento, porque é exageradamente doloroso remoê-lo sem perder inteiramente os frágeis tentáculos que mantêm minha sanidade sob controle. O que eu vou fazer? Tornar-me o tordo. Será possível que algo de bom que eu venha realizar supere os estragos decorridos de minhas ações? Quem pode me dar uma resposta confiável? Certamente não aquele pessoal do 13. Juro que, agora que a minha família e a de Gale estão fora de perigo, eu poderia muito bem fugir. Exceto por uma única questão ainda não resolvida. Pita. Se pudesse me certificar de que ele está morto, poderia simplesmente desaparecer na floresta e jamais olhar para trás. Mas até ter essa certeza, estou presa aqui. Giro o corpo ao som de um sibilo. Na porta da cozinha, as costas arqueadas, as orelhas achatadas, encontra-se o gato mais horroroso da face da terra. Buttercup, digo. Milhares de pessoas estão mortas, mas ele sobreviveu e até parece bem alimentado. Com o quê? Ele pode entrar e sair de casa através da janela que sempre deixamos aberta na despensa. Deve estar comendo ratos do campo. Eu me recuso a imaginar quaisquer alternativas. Eu me agacho e lhe estendo a mão. Vem cá, garoto. Pouco provável. Ele está com raiva por ter sido abandonado. Além do mais, não estou oferecendo comida, e minha habilidade para providenciar alguma coisa para ele comer sempre foi a qualidade que mais o fazia se aproximar de mim. Durante certo tempo, quando costumávamos nos encontrar na antiga casa porque os dois detestavam a nova, parecia que nossos laços estavam se estreitando um pouco. Com toda certeza, essa fase acabou. Ele pisca aqueles desagradáveis olhos amarelos. Quer ver a Prim? Pergunto. O nome dela desperta sua atenção. Além de seu próprio nome, essa é a única palavra que significa algo para ele. Ele dá um miado enferrujado e se aproxima de mim. Eu o pego, afago seu pelo e então vou até o closet, apanho minha bolsa de caça e o enfio lá dentro sem a menor cerimônia. Não há outra maneira de levá-lo no aerodeslizador, e ele é a coisa mais importante do mundo para minha irmã. Sua cabra, Lady, um animal que realmente vale alguma coisa, infelizmente não deu as caras. No meu capacete, ouço a voz de Gale me dizendo que devo voltar, mas a bolsa de caça me lembrou de mais uma coisa que quero. Prendo a correia da bolsa nas costas e subo correndo a escada em direção ao meu quarto. Dentro do closet está pendurada a jaqueta de caça de meu pai. Antes do massacre quaternário, eu a peguei na antiga casa e trouxe para cá, imaginando que sua presença pudesse trazer algum conforto para minha mãe e minha irmã quando eu estivesse morta. Ainda bem que eu fiz isso, porque do contrário, a jaqueta teria virado cinzas. O couro macio dá uma sensação tranquilizante, e por um momento eu me acalmo com as lembranças das horas que passei agarrada a ela. Então, inexplicavelmente, as palmas das minhas mãos começam a suar. Uma estranha sensação me sobe pela nuca. Eu me viro rapidamente para encarar o quarto e o encontro vazio, arrumado. Tudo em seu devido lugar. Não havia nenhum som que pudesse me assustar. O que foi então? Meu nariz coça. É o cheiro. Enjoativo e artificial. Uma pincelada de branco escapa de um vaso de flores secas em meu vestíbulo. Eu me aproximo dele com passos cautelosos. Lá, obscurecendo suas primas, encontra-se uma flor branca recém-colhida. Perfeita. Até o último espinho e pétala sedosa. E sei imediatamente quem a enviou para mim. O presidente Snow. Quando começo a ficar engasgada devido ao fedor, me afasto e saio dali. Há quanto tempo ela está lá? Um dia
1 hora? Os rebeldes fizeram uma varredura de segurança na aldeia dos Vitoriosos antes de receber permissão para vir até aqui, atrás de explosivos, dispositivos de escuta, qualquer coisa fora do comum. Mas talvez a Rosa não parecesse relevante para eles. Somente para mim. No térreo, arrancou a bolsa de caça da cadeira, sacudindo-a rente ao chão até me lembrar de que há algo dentro. No gramado, aceno freneticamente para o aerodeslizador enquanto Buttercup se debate. Dou uma cotovelada nele, que fica furioso. O aerodeslizador aparece em uma escada baixada. Piso nela e a energia me congela até eu ser erguida a bordo. Gale me ajuda a sair da escada. Tudo bem? Aham. Enxugo o suor da testa com a manga da camisa. Ele deixou uma rosa pra mim. Eu quero gritar, mas esse com certeza não é o tipo de informação que posso compartilhar com alguém como Plutarco nas imediações. Em primeiro lugar, porque isso vai fazer com que eu pareça louca. Ou como se estivesse imaginado tudo, o que é bem possível. Ou como se estivesse tendo uma reação exagerada, o que me obrigaria a retornar ao território dos sonhos induzido pela droga do qual estou tentando tanto escapar. Ninguém vai compreender totalmente como aquilo não é apenas uma flor, nem mesmo apenas a flor do presidente Snow, mas uma promessa de vingança. Porque ninguém mais estava sentado naquele escritório com ele quando me ameaçou antes da turnê da vitória. Posicionada em meu vestíbulo, aquela rosa branca como a neve é uma mensagem pessoal para mim. Ela fala de um assunto não concluído. Ela sussurra: posso achá-la. Posso alcançá-la. Talvez a esteja vigiando agora.